Olá, querido, querida estudante, vamos continuar então. Eu parei um pouquinho para o vídeo não ficar muito longo, mas vamos dar continuidade aqui. E agora falando da terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Então vamos lá para nossa lousa e eu vou estar fazendo aqui de novo um desenhozinho para tentar explicar essa lei para vocês. Então vamos supor que você está treinando, né? E você está usando uma luva de boxe e você está dando um soco num saco de areia, tá? Então aqui está o braço e aqui está o saco de areia levando um soco, tá bom? Então aqui o saco de areia levando um soco, beleza? Bom, vou fazer aqui as correntinhas que segura ele, só para ilustrar. Aí o que acontece? Esse soco, de novo, né? Não tomei cuidado de botar a luva ali, mas vamos fazer assim mesmo. Esse soco, ele foi dado pelo corpo A, tá? E o corpo B é o saco de areia. E lembrando que a força é uma interação entre dois corpos, o corpo A e o corpo B. Nesse caso, o corpo A aplicou a força, né? O corpo A que exerceu a força. Então, eu vou desenhar aqui a força aplicada pelo corpo A, com origem aqui nesse vértice, extremidade num outro vértice qualquer. De modo que aqui tem 4 newtons, né? 4 newtons de força seria. Chamar de FBA. Tá? Então essa simbologia, esse índice que eu coloquei aqui, BA, ele está relacionado com os corpos que estão interagindo. Tá? Então sempre que você colocar esse índice, a primeira letra é do corpo que sofreu a ação da força. E a segunda letra é o corpo que exerceu a força. É sempre mais importante o corpo que sofreu a ação da força, no caso de estudo, né? Porque a gente quer saber o estudo daquela força, sobre aquele corpo que sofreu a ação da força. Tá? Então vocês vão ver isso também muitas das vezes. Vamos lembrar aqui que fala a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, ela fala... Terceira lei de Newton, ela afirma que se um corpo A exerce uma força em um corpo B, então o corpo B vai exercer uma força, também uma força no corpo A. Deixa eu subir aqui que ficou curto aqui para mim. Deixa eu casar aqui, ó. Pronto. Opa, aqui, ó. Pronto. Vai exercer uma força no corpo A. Por isso que é ação e reação. Ele fez a ação, mas sofreu uma reação. E essa força que ele vai exercer no corpo A, no caso o saco de areia, vai exercer também uma força na mão da pessoa, ela vai ter a mesma intensidade. E não só a intensidade vai ser igual, a direção também. Apenas o sentido vai ser contrário. É isso que afirma a terceira lei de Newton. Então, ó, deu um soco no saco de areia. Então, exerceu uma força, o saco de areia levou uma pancada, tá, recebeu uma força. Só que não vai parar por aí. Pelo fato do saco de areia receber uma força do corpo A, o corpo B receber uma força do corpo A, vai ocorrer do corpo A também receber uma força do corpo B, com a mesma intensidade, só que com sentido contrário, mesma direção. Ou seja, se eu fosse desenhar a força da reação aqui, que o corpo B exercendo no corpo A, seria esse vetor aqui. Ele tem o mesmo módulo, ou seja, vale os mesmos 4 newtons, tem o mesmo tamanho, né? Repare que eu tive cuidado de colocar em cima da malha os vértices, né? Então aqui está a origem dos dois, né? Tanto da força que o
corpo A faz no corpo B, quanto a força que o corpo B faz no corpo A. E a extremidade está aqui. Então, se você contar quantos quadradinhos tem nesse meio desse comprimento, são 4, tanto para um quanto para outro. Essa aqui é a força aplicada no corpo A. Por isso que eu vou colocar o índice AB, adotando as convenções que eu coloquei ali. E outro detalhe que é importante, que as pessoas acham que essa setinha aqui que eu faço tem que acompanhar o sentido da setinha que você está apontando, que você está considerando. Não, ela sempre aponta para a direita, tá? Não importa para onde o vetor aponte. Então é isso. Nós estamos vendo aqui um par de forças, ação e reação. Essas forças desenhadas formam um par ação e reação. Elas são aplicadas em corpos distintos. Isso é uma característica da força de ação e reação, né? Porque no outro exemplo que eu dei da maçã, aquelas duas forças estavam sendo aplicadas na maçã. Eu omiti os corpos que estavam exercendo força na maçã. No caso, o chão estava ali, mostrando o chão, não estava omisso, mas a força da gravidade, a força peso, né? A força relacionada à força da gravidade, que é a força peso, ela já estava, como se é uma força que atua à distância, não apareceu o corpo que exercia a força nela. Também é o chão, né? Só que no caso é o planeta todo, então já envolve o planeta todo, que seria a Terra. Mas é diferente daquele caso, porque naquele caso as duas forças estavam sendo aplicadas só na maçã. Aqui não, tem duas forças, só que estão atuando separadamente nos corpos separados. A força AB, o FAB, está sendo aplicado na mão e o FBA está sendo aplicado no saco de areia. Agora que nós vimos, né, esses exemplos, vamos voltar aqui para a nossa aula e vamos começar a ver os exercícios que estão aqui, ou exemplos. Então tem aqui o exemplo do número 2, tem o número 1 aqui, ó, da primeira lei de Newton, que deixou para a próxima da aula passada. A gente vai ver aqui, ó. A primeira lei de Newton afirma que se a soma de todas as forças atuando sobre o corpo é zero, ou seja, o corpo terá um movimento uniformemente variado, apresentará velocidade constante. Então é essa aqui, né? Apresentará velocidade constante. É o que afirma a primeira lei de Newton. Ele também pode estar em repouso, né? Mas essa frase aqui, ela envolve também o repouso, porque nós consideramos que o corpo em repouso tem velocidade zero, e é zero o tempo todo, então é constante também. Tá? Então, quando falar velocidade na física, fiquem atentos, eu posso estar falando do corpo em repouso também. Basta apenas atribuir o valor zero para aquela velocidade. Tá ok? Já que outro exemplo fala o quê? Na parte final do seu livro Discurso e Demonstrações concernentes a duas novas ciências, publicado em 1638, Galileu Galilei trata no movimento do projétil da seguinte maneira: suponhamos um corpo qualquer lançado ao longo de um plano horizontal sem atrito. Sabemos que esse corpo se moverá indefinidamente ao longo desse plano, com um movimento uniforme e perpétuo, se tal plano for ilimitado. O princípio físico com o qual você pode relacionar o trecho destacado acima essa é a letra A, né? O princípio da inércia, ou primeira lei de Newton. Então eles retiraram isso aqui de um vestibular justamente para apontar como que isso é cobrado nas provinhas de vestibular ou no próprio Enem. Tá? É conceitual, não tem conta, não tem nada que você possa estar fazendo, a não ser que se fosse uma malha quadriculada para você desenhar o vetor, só que numa prova objetiva é muito difícil você se deparar com isso. Aproveitando nosso tempo de aula, que não está tão longo assim, né? O vídeo não se deteve a explicar a aula, é só uma continuação. Vamos ver também as atividades, tá? Então aqui, esse exemplo aqui, um caminhão puxa um reboque acelerado sobre uma estrada horizontal. Você pode afirmar que a força que o caminhão exerce sobre o reboque em módulo é igual à força que o reboque exerce no caminhão. Então, aqui já estamos desconfiados que está relacionado com a terceira lei de Newton, né? Um reboque puxa um caminhão. Então, se um reboque exerce uma força no caminhão, o caminhão vai exercer uma força no reboque com a mesma intensidade, com a mesma direção e sentido contrário. Então, naquele nosso desenho lá, ficou nítido que as forças não são iguais, né? A força B, ela é parecida com a força BA, mas qual é a diferença? Elas têm sentidos opostos. Então, não posso falar que são forças iguais. Só seriam iguais se fossem idênticas, com a mesma direção, mesmo módulo e mesmo sentido. Como o sentido não é igual,
não posso afirmar que elas são iguais. Então, eu não posso afirmar a primeira, o que está falando aqui na primeira alternativa. Não são iguais as forças. Maior que a força que o reboque exerce, também não é maior intensidade, não é maior. É mesmo módulo. É igual a força que o reboque exerce sobre a estrada, já envolveu um outro corpo que a terceira lei de Newton não fala. Tá? A terceira lei de Newton trata apenas de dois corpos. Então aqui a dinâmica aqui, né, a interação entre o caminhão e o reboque. O que tem a ver a estrada? Nada. Tá? Então descarta. É igual a força que a estrada exerce sobre o reboque, também descarta. É igual a força que a estrada exerce sobre o caminhão. Ué, então qual é? Ah, tá, em módulo, ó. Em módulo, então é igual aqui, a letra A. Só falou do módulo, desculpa, eu não tinha me atentado a esse detalhe. Tava achando que só a força. Como é que a força é? A força é igual? Não, não é igual. Mas em módulo é igual. Tá? Então seria a letra A. A força que o caminhão exerce sobre o reboque. Tá bom? Agora continuando aqui, também tem leis são. Foi o seguinte, não vou estar revelando a resposta agora não, vou dar um tempo para vocês fazerem. Isso aqui fica como atividade da semana, tá? Dá uma estudada, tenta responder, que no próximo vídeo eu vou estar revelando a resposta e em seguida eu vou estar colocando um questionário eletrônico para vocês fazerem. Então é isso, espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Um forte abraço e até mais.